Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso módulo 2. A gente está falando de níveis de teste e agora a gente está na aula 5, onde a gente vai falar de pirâmide de teste. O que é isso, tá? Vamos então começar a nossa aula porque vai ser uma coisa bem rápida e fácil da gente ver. O que é a pirâmide de teste? A pirâmide de teste é uma abordagem gráfica / visual aí dos níveis de teste. Então, já que a gente já conheceu o nível de teste, a gente pode falar da pirâmide de teste. Então, era muito importante a gente falar dos níveis de teste para a gente ver o que é a pirâmide de teste, tá? A pirâmide de teste é uma coisa muito comum comercialmente dentro das empresas. Se fala muito mais da pirâmide de teste do que dos níveis de teste desse jeito, como eu apresentei na aula passada. No entanto, conceitualmente falando, é muito importante a gente saber o conceito teórico que eu passei nessas últimas 4 aulas aí, tá bom? E o que a pirâmide de teste quer mostrar pra gente? Ela quer mostrar algumas coisas, tá? Primeiro, ela divide os níveis de teste basicamente em 3 níveis, e não 4 e não 5, tá? Quais são os 3 níveis que a pirâmide de teste gosta de dividir os testes? O teste unitário ou de componente, que é aquele primeiro nível que a gente viu. O teste de integração, que é o segundo nível que a gente viu também, é onde vai estar os testes de API também. E o terceiro nível é o que ela chama de teste end-to-end, o teste fim a fim, que a gente junta os 2 níveis, que é o de nível de sistema e o nível de aceite, tá? Porque o que é um teste de fim a fim? É um teste que começa do início e vai até o fim, pegando todo o fluxo do produto, que é basicamente o que o teste de sistema e de aceite fazem. Ambos testes começam o teste olhando pelo front-end, tá bom? E eles conversam com a integração, com a API, depois com o back-end e a parte do banco de dados, todos a partir do front. Então a gente faz um clique no botão, envia um relatório, muda de página. Tudo isso tem um fluxo todo que começa aqui do início e vai descendo e conversa com tudo aqui daqui para baixo. Por isso que a gente fala que é um teste de fim a fim, tá? A base ela vai indicar a quantidade de testes. Quando a gente está falando de qualidade de teste, ter um produto mais robusto, como a gente viu que é muito mais simples, muito mais fácil fazer testes unitários, porque a gente está testando parcelas bem pequenas do código, então a gente quer ter muito teste unitário para saber que as pequenas parcelas isoladamente não tem nenhum problema. Então a gente vai ter um pouco menos teste de integração, que é a comunicação entre elas, para saber se as comunicações estão ok. E a gente vai ter menos testes ainda de integração de end-to-end. Se os produtos muito pequenos, depois da integração entre elas, estão funcionando, só alguns cenários de teste seriam essenciais mesmo para garantir uma cobertura de teste muito boa, tá bom? No entanto, a gente pode aumentar também a cobertura de cima, mas o interessante é a gente ter a base muito bem sólida para o topo não desmoronar, igual com uma construção de uma casa, né? Isso aí também impacta em algumas outras coisas, tá? Você viu como foi muito simples eu montar um teste unitário para vocês naquela primeira aula? Eu montei um teste unitário em menos de 2 minutos, tá? Tudo bem que é uma funcionalidade muito simples, mas o que isso significa? Testes unitários são mais fáceis da gente desenvolver e de executar, eles são mais rápidos também, tá? Enquanto que testes end-to-end, eles são mais lentos, tanto para desenvolver, já que tem um monte de passos, quanto para ser executado. Então, a gente tem muito teste desse daqui, desse mais de baixo, os unitários ou de integração, eles vão executar com uma velocidade muito mais rápida e vão dar uma resposta muito mais rápida. Enquanto esses aqui são testes que vão demorar. E geralmente, se não for bem escrito, como a gente depende de uma interface, está carregando e várias outras coisas, pode ser que a gente tenha o que a gente chama de falso positivo. Pode ser que esteja pegando um bug que não é bug. Na verdade, só a tela que não carregou porque demorou um pouco para carregar. Então, a gente tem que tomar cuidado aí com essa questão de cobertura. E tem outra coisa, né? Se demora mais para a gente fazer e é mais complexo, também é mais caro, tá bom? Então a gente pensando em questão de redução de custo, a gente tem uma boa cobertura desses níveis de testes, é muito interessante, tá bom? E como a gente viu, a gente precisa de código, a gente precisa de ferramentas específicas, por isso é tão difícil para algumas pessoas de qualidade fazerem esses testes, porque é necessário mais conhecimento, é necessário aprender a fazer código, e é uma coisa que ainda é um pouco de tabu para muitas pessoas, e é muito importante a gente aprender, tá? A gente vai ver um pouco disso nos módulos mais para frente, mas aprender automação de teste é uma coisa essencial para qualquer pessoa de qualidade, tá bom? Agora você já aprendeu um pouco mais sobre os níveis de teste, um pouco mais sobre a pirâmide de teste. A aula de hoje é isso, a gente se vê nas próximas aulas.